Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos resolver um exemplo fazendo a aplicação da fórmula da transformação da soma ou da diferença em produto, certo? Então, vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Vamos ver o exercício. Determine o conjunto solução da equação cosseno de 3x mais cosseno de x igual a cosseno de 2x, para x variando entre 0 e 2π, incluindo os extremos. Então, nesse caso aqui, se nós fôssemos tentar substituir, igual a gente aprendeu, o cosseno do arco dobro, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. No caso ali, cosseno de 3x, cosseno de 2x mais x, e tentasse fazer pelo cosseno da soma, enfim. E nós não iríamos conseguir sair do exercício, finalizar. Então, nesse tipo de questão que você tem o cosseno da soma de dois arcos aqui, ó, igual 3x, x, ou a diferença, ou se fosse o seno também, então o jeito mais viável de resolver é fazendo a transformação em produto, tá? Então, presta atenção nessa dica que eu dei. Então, nesse caso aqui, vamos relembrar a fórmula nesse caso, cosseno da soma. Se fosse menos aqui, seria cosseno da diferença. Então, nós já vimos na aula anterior que o cosseno da soma de dois arcos, ó, cosseno de x mais cosseno de y, é dado por 2 vezes cosseno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2. Se fosse diferença, vamos lembrar, aí seria 2 vezes o menos 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o seno de x menos y sobre 2. Não tem jeito. Tem que memorizar essas fórmulas. Nesse caso, quem é x nessa equação? X, na verdade, é 3x. E quem é y? Y é x, ok? Então, eu vou aplicar só nesse primeiro membro aqui, porque esse aqui já está separadinho do lado de cá. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vou substituir esse x e esse y pelos dados que eu tenho aqui no meu problema. Então, na verdade, nós vamos ter, ó, cosseno de 3x mais cosseno de x, que é o que tem aqui, substituindo x e y, vai ficar 3x mais x sobre 2 vezes 3x menos x sobre 2. Olha como que vai ficar fácil de desenvolver o problema. Então, cosseno de 3x mais cosseno de x vai ser o quê? 2 vezes o cosseno de 4x sobre 2 vezes o cosseno de 2x sobre 2, que dá para a gente simplificar novamente, fiz bem detalhado. Então, essa parcela aqui, ó, da nossa equação que foi proposta para a gente resolver, nada mais é do que o quê? 2 vezes o cosseno de 2x vezes o cosseno de x, certo? Então, você transformou esta soma aqui em um produto. Vai ficar muito fácil de desenvolver esta equação agora. Então, vamos substituir lá na equação. Então, a equação dada foi cosseno de 3x mais cosseno de x igual a cosseno de 2x. Então, pelo que a gente acabou de fazer aqui, quanto vale cosseno de 3x mais cosseno de x? 2 vezes cosseno de 2x vezes cosseno de x. Então, eu vou substituir lá. Ótimo. Igual ao cosseno de 2x. Prestem atenção. O x que nós temos aqui, que foi dado no problema, ele está variando de 0, inclusive o 0, até o 2π, fechado. Intervalo fechado de 0 a 2π. Então, esse cosseno aí pode valer 0. Então, você não pode dividir essa equação aqui por cosseno de 2x para, corta. Não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque o cosseno ali pode ser 0. Então, o que você vai fazer? Você tem que jogar esse cosseno de 2x para o primeiro membro para você colocar o fator comum em evidência. Presta atenção nisso, que isso é um erro comum na resolução de equações em matemática, tá? Você só poderia dividir por cosseno de 2x se fosse dito no problema que isso é diferente de 0, tá? O cosseno de 2x. Então, vamos lá, joguei o cosseno de 2x para o primeiro membro, agora sim. Nem preciso substituir o cosseno de 2x por cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x, nem precisa. Por quê? Porque aqui, ó, eu já tenho o fator comum aqui em evidência. Então, eu vou fatorar essa equação, colocar o fator comum em evidência, que é cosseno de 2x. Aí você vem, ó, 2 vezes cosseno de 2x vezes cosseno de x, dividido por cosseno de 2x,
vai dar 2 cosseno de x. E menos cosseno de 2x dividido por cosseno de 2x vai dar menos 1. Isso aqui é igual a zero. Pronto. O produto de dois números aqui reais só dá zero se ou o primeiro for zero ou o segundo for zero. Não é isso, gente? Então, ou o cosseno de 2x é zero ou 2 vezes cosseno de x menos 1 é zero. A gente faz muito isso em equação do segundo grau incompleta, quando a gente coloca lá o x em evidência, tá? Aí agora basta resolver essas duas equações aqui, ó. Então, ó, vamos fazer a solução da primeira equação. Então, como que a gente resolve essa equação? Então, presta atenção, você está resolvendo uma equação trigonométrica. Lembrando que esse x aí é um arco, é um ângulo, tá? Então, para o cosseno de 2x dar zero no intervalo de 0 a 2π, significa que o ângulo que eu estou calculando o cosseno, que no caso é 2x, pode valer π sobre 2 ou 3π sobre 2, não é isso? São os arcos na primeira volta, onde o cosseno vale zero. Ah, mas e se não tivesse isso aqui? Se não tivesse isso aqui, seriam todos os reais. Então, você ia ter que acrescentar π sobre 2 mais 2kπ, ou 3π sobre 2 mais 2kπ, ou dar uma resposta só, π sobre 2 mais kπ, que aí você já pegaria tanto o π sobre 2 quanto o 3π sobre 2. A cada meia volta você estaria ali os extremos. Então, tem que ter atenção nisso. Nós já fizemos exercícios assim lá quando a gente estudou a função cosseno, certo? Então, nesse caso aqui, ó, então se 2x igual a π sobre 2, significa que o x é π sobre 4, e se o 2x é 3π sobre 2, significa que o x é 3π sobre 4. Já temos duas soluções aqui para esta equação. Mas ainda não terminamos, temos que fazer essa outra parte de cá. Então, se 2 vezes cosseno de x menos 1 é zero, é porque cosseno de x é igual a 1 sobre 2. Jogo 1 para cá, passo 2 dividindo. Aí, vamos lá. Quais são os arcos na primeira volta, que foi o intervalo proposto aqui, em que o cosseno vale 1 sobre 2? Então, quando o cosseno é 1 sobre 2, é porque o ângulo é o quê? É o 60, não é isso? 60 é o π sobre 3. Mas não é só no primeiro quadrante, tem no primeiro ou no quarto. São os quadrantes onde o cosseno é positivo. Então, nós vamos ter o π sobre 3 ou o 5π sobre 3. Ok? E lembrando, se não tivesse sido descrito este intervalo aqui, nós iríamos ter que usar π sobre 3 mais 2kπ ou 5π sobre 3 mais 2kπ. Espero que tenha ficado claro. Aí agora vocês vão aplicar esses conhecimentos aí da transformação da soma ou da diferença em produto, tanto para o seno quanto para o cosseno, nos exercícios que foram propostos. Se fosse o seno, seria a mesma coisa, mas aí você ia ter que usar as fórmulas lá que nós demonstramos para o seno, ok? Bons estudos, até a próxima!